Fala, gente linda do meu canal. Sejam bem-vindos para mais uma conversa sobre direito penal. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, aperta o sininho, compartilhe os nossos vídeos, comenta e dá aquele like. Seja muito bem-vindo. Chega mais, vamos conversar sobre direito penal. E hoje, o tema de estudo, o tema da nossa conversa é o delito de lesões corporais previsto no artigo 129 do Código Penal. E para estudá-lo, nós faremos um itinerário que seguirá a seguinte sequência: lesão corporal dolosa, lesão corporal seguida de morte e lesão corporal culposa. Falaremos de cada uma dessas figuras hoje neste vídeo. Lesão corporal dolosa. A lesão corporal dolosa pode ser classificada de acordo com a gravidade em leve, grave ou gravíssima. Antes de conhecermos as peculiaridades de cada uma delas, eu quero que você fique atento a alguns aspectos comuns à lesão corporal dolosa, seja leve, grave ou gravíssima. Observe bem, primeiro, nós temos uma lesão corporal privilegiada. Olha aspas, tá bom? Privilegiada. Lembra quando você estudou o delito de homicídio e aprendeu lá um tal de homicídio privilegiado, que é quando a gente pratica o homicídio movido por motivo, impelido, movido, motivado, o que impulsionou por motivo de relevante valor moral, motivo de relevante valor social ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Isso tornava o homicídio privilegiado. Você já sabe que de privilegiado ele não tem nada. Na verdade, é um caso de diminuição de pena. Reduz a pena de 1/6 a 1/3. Se estas circunstâncias estiverem no âmbito do delito de lesões corporais, também provocarão a redução da pena de 1/6 a 1/3. Fique atento para isso. Digo mais, o crime de lesões corporais, nessa linha de lesão corporal dolosa, seja leve, grave ou gravíssima, terá a pena aumentada de 1 a 2/3 se esse delito for praticado contra os integrantes dos órgãos de segurança pública. Sim, lá no parágrafo 12 do artigo 129, nós teremos essa causa de aumento especial de 1/3 a 2/3 se o crime for praticado contra os integrantes dos órgãos de segurança pública. E fique atento, não só os integrantes, mas contra cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, em razão desta condição de parentesco. Fique atento para isso. E fechando essas características comuns, fique atento também porque na lesão corporal dolosa nós teremos aumento de pena de mais 1/3 se a vítima for menor de 14 ou maior de 60 anos. Meus amigos, chegou o momento de conhecer a lesão corporal leve. Observe, a lesão corporal leve, ela está no caput do artigo 129. E ali, na cabeça do artigo, nós temos a estrutura básica de todo e qualquer crime de lesões corporais. E a grande questão que se coloca é saber quando eu vou saber, quando nós poderemos identificar se a lesão é leve, se é grave ou se é gravíssima. O legislador definiu para nós o que é lesão grave, e definiu também o que é lesão gravíssima, mas ele não definiu o que é lesão corporal leve. Pelo menos não nos deu nenhum elemento diferenciador. Então, a doutrina tem orientado, com muita razão, de que o conceito de lesão leve é obtido por exclusão, pois o que não é grave e o que não é gravíssima ficará como lesão corporal leve. Esclarecido isso, eu quero agora que você estude comigo as elementares típicas do crime de lesões corporais que estão ali no caput.
O caput, a cabeça do artigo 129, diz assim: ofender a integridade física ou a saúde de outro. Se lá no homicídio o agente atuava com vontade livre e consciente de produzir o resultado morte, quando nós chegamos ao artigo 129, na lesão dolosa, a consciência e vontade não é direcionada a causar a morte, mas a causar lesões corporais. E a lesão corporal é definida como ofensa à integridade física ou à saúde de outra. Então, fica atento para o que eu vou falar. Quando você pensa na lesão corporal, você imagina logo alguém machucando fisicamente outra pessoa, cortando um braço, dando-lhe um arranhão agudo, socos, pontapés. Isso é ofender a integridade física. Corretíssimo. Entretanto, o legislador atentou para trazer para o conceito de lesões corporais que lesão corporal não é só ofender a integridade física, mas também a saúde de outro. E quando a gente fala de ofender a saúde de outro, eu quero que você fique atento, meu amigo, que aqui, se o agente não causar ofensa à integridade física, mas, por exemplo, transmitir uma doença, se, por exemplo, causar uma afetação à saúde mental, uma depressão, por exemplo, cuidado, é lógico que é preciso demonstrar sempre o nexo causal. Porém, a saúde é algo mais ampliado. Vejam, desde a transmissão de uma doença ou até mesmo a afetação da saúde mental. Sim, eu terei o delito de lesões corporais. Fica atento para isso. E no estudo da lesão corporal leve, é importante você ficar atento para alguns aspectos. Primeiro, a lesão corporal tem a pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Se a lesão corporal leve for produzida no âmbito da violência doméstica, veja o parágrafo 9º do artigo 129, a lesão corporal leve será qualificada, sim, em razão da violência doméstica, considerando aquelas circunstâncias do parágrafo 9º do artigo 129, e a pena passará a ser de detenção de 3 meses a 3 anos. Ainda falando das lesões corporais leves previstas no caput do artigo 129, é possível substituir a pena de detenção de 3 meses a 1 ano pela pena de multa, se tivermos lesões corporais recíprocas ou se tivermos lesões corporais privilegiadas. Lesão corporal grave. A lesão corporal grave está definida no artigo 129, parágrafo, com pena de reclusão de 1 a 5 anos. A lesão corporal grave é definida quando, em razão da lesão corporal, resulta à vítima incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou ainda antecipação do parto. Incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Observe, a lei fala ocupações habituais, portanto, pode ser o trabalho ou não. Sabe aquela caminhada que você gosta de fazer para manter a forma? Sim, é uma ocupação habitual. E se você ficar privado desta ocupação habitual por mais de 30 dias, em razão de uma lesão corporal dolosa, nós teremos uma lesão corporal grave. E a lei fala por mais de 30 dias. E aí, nesse caso, vai precisar, além de aferir a lesão corporal, depois será necessário um exame complementar para verificar se de fato tivemos aí esta qualificadora. Perigo de vida. Perigo de vida, caracterizador da lesão corporal grave, é feito por um diagnóstico e não prognóstico. Aqui vale a pena a leitura do livro de Kleber Masson, que pondera isso com muita clareza. Olha, não é prognóstico, não é uma situação abstrata. Eu
farei uma análise do caso concreto. Eu vou extrair do caso concreto se de fato houve perigo de vida. Houve uma lesão corporal, exame pericial, se debruçou e analisou naquele caso concreto, analisando a lesão e a repercussão dela, verificou-se que ali tinha perigo de vida. Sendo assim, a lesão será grave. Fique atento, não é prognóstico, é diagnóstico, tá bom? 3. Debilidade de membro, sentido ou função. Debilidade é reduzir. Eu não perco. Eu não inutilizo. Debilidade eu tenho, mas reduziu. Enfraqueceu. Tenho menos. Membro, sentido ou função. Membros, os apêndices do corpo humano, braços, pernas, por exemplo. Sentido, visão, audição, por exemplo. Função respiratória, digestiva, circulatória, são inúmeras. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. Permanente. Permanente, ou seja, não tem data certa para expirar. Eu não sei quando vai cessar essa debilidade, esse enfraquecimento. E para falar de debilidade e deixar uma imagem bem firme na sua mente, pense bem. Está vendo aqui o movimento da mão, ó? A força prensora de pegar, de apertar? Sim. Se eu sofro uma lesão e de repente eu ainda consigo fechar a mão, mas eu não tenho a mesma força de antes, isso é debilidade. Se eu perder a função, aí já não é debilidade, é perda. E por que eu estou chamando sua atenção? Porque debilidade permanente é grave. Perda ou inutilidade é gravíssima. A gente vai falar daqui a pouco, tá bom? Antecipação do parto. Para a lesão corporal grave por antecipação do parto, vejam vocês, o que é que eu encontro aqui? Eu tenho um parto antes do tempo. É o parto prematuro, em decorrência da lesão. Observe que o feto não morre, porque se morrer eu terei aborto. E aborto, lesão corporal com resultado aborto, nos leva para a lesão gravíssima que eu falarei daqui a pouco. Aqui eu tenho apenas a antecipação do parto. E na antecipação do parto, fique atento, direito penal, responsabilidade penal subjetiva, exige consciência, previsibilidade, ou seja, para qualificar a lesão corporal por antecipação do parto, e isso vale também para o caso do aborto na gravíssima, o agente deve saber que a vítima está grávida. Saber ou ter como saber que a vítima está grávida. Se ele não sabe, nem tem como saber que a vítima está grávida, essa qualificadora não incidirá e, portanto, a lesão não será gravíssima. Ou seja, ó, previsibilidade é fundamental. Conhecer ou ter como saber que a vítima está grávida para ser grave pela antecipação do parto. Lesão corporal gravíssima. A lesão corporal gravíssima está no parágrafo 2º do artigo 129. E nós diremos gravíssima se resultar à vítima, por exemplo, incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilidade de membro, sentido ou função, deformidade permanente ou aborto. 5 hipóteses que qualificam a lesão como gravíssima. Incapacidade permanente para o trabalho. Aqui nós temos 2 correntes doutrinárias. Uma parte sustenta que, para ser gravíssima, o agente deve causar à vítima uma lesão de tal modo que a vítima fique impossibilitada de exercer qualquer labor, qualquer trabalho, ou seja, fique inválida. Uma outra corrente minoritária sustenta: não, minoritária. Se a vítima não puder mais exercer aquela atividade específica, laboral, trabalhista, específica, em razão da lesão, já seria gravíssima. Rapidamente ilustrando, seria o motorista que sofreu uma lesão e não pode ser mais motorista
mas pode ser cobrador para a corrente minoritária, já seria suficiente para tornar a lesão gravíssima. Mas a maioria, a corrente doutrinária majoritária, se não me falha a memória, Mirabete é um dos expoentes dessa corrente, sustentam, para ser gravíssima, a vítima deve se tornar inválida, ou seja, incapaz de exercer qualquer atividade laboral. Essa é a corrente majoritária, tá bom? Segunda hipótese de lesão corporal gravíssima. Se resultar a vítima, enfermidade incurável. A enfermidade incurável é aquela que não tem cura no estágio atual, contemporâneo da medicina, da ciência. É trazida como enfermidade incurável, por exemplo, a tuberculose, a lepra. São alguns exemplos de enfermidade incurável, tá bom? Então, se, por exemplo, o agente transmitir à vítima uma enfermidade incurável, teremos aí uma lesão corporal gravíssima. Perda ou inutilidade de membro, sentido ou função. Fica atento. Na lesão grave, falei em debilidade. Eu tenho, mas reduz. Agora eu estou na gravíssima, em que eu tenho como caracterizador da gravíssima a perda ou inutilidade. Perda, amputação, amputou um braço. Eu tenho aqui um caso de lesão corporal gravíssima. Inutilidade, eu tenho o braço, ele não foi amputado, eu não perdi, mas eu não tenho mais o movimento. O braço permanece, o membro permanece, mas ficou inútil. Então, inutilidade, perda ou inutilidade de membro, sentido ou função me leva à lesão corporal gravíssima. Fique atento. Órgãos duplos, olhos, por exemplo, ouvidos. E aí, o que é que eu faço? Se o agente causar à vítima a perda da visão de um olho ou a audição de um dos ouvidos, como é que nós faremos? Será grave ou será gravíssima? O entendimento que prevalece hoje é órgãos duplos. A perda de um deles nos leva à lesão corporal grave, porque eu ainda tenho a função, ainda tenho como interagir no outro órgão que permanece. Eu continuo vendo, eu continuo ouvindo. Perdi a audição de um ouvido, mas escuto do outro. Perdi a visão de um olho, mas continuo enxergando do outro. Então, a doutrina tem sustentado que, nesse caso, não é perda ou inutilidade que seria enquadrado como grave, mas na ideia, ou seja, de debilidade. Fica atento para isso, tá bom? Deformidade permanente. A deformidade permanente, para tornar a lesão corporal gravíssima, embora haja divergência doutrinária, a maioria segue uma linha de raciocínio em que a deformidade permanente, além de ser uma alteração da forma originária, é, em essência, um prejuízo estético causado à vítima em decorrência da lesão corporal e que afeta a vítima de tal maneira a causar-lhe constrangimento ao expor essa lesão. O melhor exemplo é a vitriolagem, trazido por todos os doutrinadores. A vitriolagem, que é a lesão causada pelo derretimento em decorrência do ácido, de uma substância ácida, cáustica. Causa constrangimento à vítima ao se expor. Sendo assim, esse prejuízo estético é idôneo a tornar a lesão corporal gravíssima. Aborto será lesão corporal gravíssima aquela que resultar em aborto. Chega mais, presta atenção no que eu vou falar para você, meu amigo. Fica atento. Aqui, o agente não deseja o aborto. O agente não assume risco de aborto. O agente nem quer, nem assume o risco, mas ele causa o aborto. O que nós temos aí? Nitidamente, uma figura pré-dolosa. O agente quer lesionar
mas não quer nem assume o risco do aborto, mas ele causou o aborto. Esse aborto é culposo. Lesão corporal seguida de aborto é lesão corporal gravíssima. Professor, e se o agente queria produzir o aborto e lesionou a vítima para chegar a este resultado? Qual é o crime? Não é lesão corporal. O crime é aborto. Quando o agente, dolo, vontade, consciência da gravidez, vontade, direção da conduta, produzir o resultado, morte do feto, o crime é aborto. Lesão corporal com resultado aborto, o agente quer lesionar, mas não quer produzir a morte do feto, nem assume o risco, mas é causador. E esse resultado aborto decorre de culpa. Sendo assim, lesão corporal gravíssima. E lembro, para incidir, o agente precisa saber ou ter como saber que a vítima estava grávida. Lesão corporal seguida de morte. A lesão corporal seguida de morte é o exemplo clássico de crime préter-doloso. Lembrem, meus amigos, o crime préter-doloso é uma das espécies de crime qualificado pelo resultado. E aqui, na lesão corporal seguida de morte, prevista no parágrafo 3º do artigo 129, aqui nós temos a melhor definição de crime préter-doloso, porque o legislador foi cauteloso, foi cuidadoso e disse assim, se da lesão resulta em morte e o agente não quis a morte, nem assumiu o risco desta morte, isso é lesão corporal seguida de morte. Parágrafo 3º, pena, reclusão de 4 a 12 anos. Um caso que pode ilustrar muito bem a lesão corporal seguida de morte. Eu não estou avaliando o caso concreto, tá bom? Mas foi uma situação que eu vi noticiando e me parece aplicável, ou pelo menos apto a ser lesão corporal seguida de morte, de um jovem que abordou uma outra pessoa e deu uma rasteira. Nessa rasteira, a vítima caiu, bateu com a cabeça no chão e, em razão disso, morreu. Parece-me, e seria bem ilustrativo, que eu tenho uma lesão corporal dolosa, rasteira, cair, machucar, seguida de morte. Uma morte que o agente não quis, nem assumiu o risco. Tá bom? Fique atento para isso. Mas fique atento, para ser lesão corporal seguida de morte, o agente não pode desejar nem assumir o risco da morte. A morte é uma decorrência culposa da lesão dolosa. Préter-doloso é dolo no antecedente, lesão corporal, culpa no consequente, morte. Lesão corporal culposa. A lesão corporal culposa é aquela que é produzida por negligência, imprudência ou imperícia. Vejam que o que eu estou fazendo nada mais é do que trazer o conceito de crime culposo, artigo 18, inciso 2 do Código Penal, para o crime de lesões corporais. Então, ilustrando, teríamos aqui, por exemplo, uma pessoa manuseando um objeto cortante, uma faca, de maneira imprudente, jogando para cima, por exemplo, ou descascando alguma fruta, e de uma maneira imprudente acaba lesionando alguém que está ao seu lado. Típico, um caso de lesão corporal culposa. E advirto a você, meu amigo, fica atento. A lesão corporal culposa é só culposa. Não tem lesão corporal culposa leve, grave ou gravíssima. A lesão corporal culposa, ela é só culposa, tá bom? E para fechar essa análise, esse estudo da lesão corporal culposa, eu devo enfatizar para você que aqui nós aplicamos na lesão corporal culposa as mesmas causas de aumento do homicídio culposo. Não só isso, você lembra que existe perdão judicial no homicídio culposo? Pois é, nós também temos perdão judicial na lesão corporal culposa. Fica atento para isso, isso é importante.
E para encerrar nossa conversa sobre o delito de lesões corporais, eu quero lembrar você, meu caro amigo, que em 2015 o legislador trouxe para o rol, para a lista de crimes hediondos, sim, ele classificou como crime hediondo a lesão corporal gravíssima, a do parágrafo 2º, e a lesão corporal seguida de morte quando forem praticadas contra os integrantes dos órgãos de segurança pública. Lembre que quando eu falo dos integrantes dos órgãos de segurança pública, eu estou me referindo tanto àqueles que exercem, como também ao cônjuge, ao companheiro e ao seu parente consanguíneo até o 3º grau, em razão dessa condição de parentesco. Lembre disso. Isso também é importante. E hoje ficamos por aqui. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, comenta, eu quero saber o que você está pensando e dá aquele like que é muito importante para a gente.